E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de um álbum que tá completando 10 anos e eu preciso dizer, gente, que esse álbum, ele é muito importante na minha vida. Ele foi um disco que eu ouvi demais, ele veio num momento assim que eu tava lidando um pouco com aquela questão de sair do armário, aquelas coisas, sabe? Então, assim, foi um álbum que marcou muito a minha vida porque ele foi um dos meus escapes. Então hoje, completando 10 anos, nós vamos falar do disco Aphrodite da Kylie Minogue. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar para você poder se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop e outros assuntos relacionados e vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Bom, como eu disse aí, gente, esse disco quando foi lançado, ele veio em um momento da minha vida que eu tava passando por uma fase de transformação, sabe? E assim, esse álbum ele foi um dos amparos que eu tive para toda aquela situação. Por mais que o intuito do álbum, as letras do álbum não tenham esse tipo de apelo, mas todo aquele universo sabe, de um sentimento bom que o álbum passa, foi fundamental para mim, para eu poder realmente ter um pouco de conforto naquele momento que eu tava vivendo de transição. Muitos artistas naquela época ali foram fundamentais para mim com esses álbuns deles que hoje estão completando 10 anos. E a Kylie foi uma delas com o Aphrodite. Bom, pra gente começar a falar desse álbum, vamos rever um pouco da história dele, vamos entender um pouco do lançamento, a proposta do álbum, enfim. Vamos começar por aí pra gente chegar finalmente no impacto do álbum. Como muitos sabem, gente, ou muitos também não sabem, a Kylie, ela teve uma luta muito forte contra o câncer de mama, né? E depois que ela terminou essa luta, ela lançou o 10º álbum de estúdio dela, intitulado X. Esse, inclusive, é o álbum fan favorite dela, né? O pessoal realmente tem um carinho pelo X muito grande. E o X, ele de certa forma, gente, ele foi recebido de forma meio mista, porque ao mesmo tempo que ele tinha músicas muito fodas, alguns também criticavam que ele tinha músicas mais de preenchimento, né? Porém, o álbum segue sendo muito bom de qualquer forma. Como eu disse aí, gente, o X foi um álbum programado para ser o lançamento de retorno da Kylie depois de tudo que ela passou. O disco foi certificado platina na Austrália, depois de estrear no número 1 na parada de álbuns australianos. No Reino Unido, o álbum alcançou o número 4 na parada de álbuns e acabou sendo certificado também como platina. Coisas que a crítica também debateu muito sobre o X é que por mais que o X tenha tido músicas muito boas, ele não serviu suficientemente como um álbum de retorno para Kylie depois de tudo que ela passou. Meio que ele ficou ainda assim, segundo os críticos, carente do que ela podia oferecer a mais do que ela era como artista. Particularmente, gente, eu discordo dessa crítica, tá? Eu acho que o X ele foi fundamental para melhorar o som da Kylie, né? Mostrar que ainda ela era boa no que ela fazia, que a música dela ainda tinha consistência e que não somente isso, o disco X, ele serve para levar a gente também para um lado mais eclético da Kylie, né? O primeiro single que vem ali com Two Hearts, aquela música com uma cara mais indie rock, depois o álbum com aquela cara mais eletrônica, bem característica do Calvin Harris. Então assim, eu particularmente acho que o álbum ele ditou bastante tendência quando ele foi lançado. Eu não acho realmente que ele foi tão filler como a maior parte da crítica disse. Anyway, gente, levando em consideração essas críticas, né, a Kylie logo depois que ela tava na turnê, ela já começou a trabalhar no sucessor do disco X, que viria a ser o Aphrodite. As sessões iniciais do álbum começaram em abril de 2009, quando a Kylie se encontrou com a cantora e compositora britânica Nerina Pallot. Essa inclusive foi a compositora da faixa Better Than Today. Uma curiosidade, gente, é que diferente do que o disco X teve aquele grande grupo de produtores, cada um entregando uma faixa, o álbum sendo construído assim, juntando mesmo tudo, a gravadora Parlophone optou para fazer uma coisa diferente dessa vez com a Kylie, né? Depois do encontro dela com a compositora, ela teve a questão de fazer um álbum mais organizado, que tivesse um direcionamento melhor, que fosse um álbum que tivesse mais organização musical, né? Que ele tivesse mais coesão.
Depois da gravação de Better Than Today, infelizmente as sessões que foram depois acontecendo não foram tão bem sucedidas, pois suas canções sugeridas, de certa forma, não preencheram totalmente o requisito daquele momento. A própria Kylie sentiu que, de certa forma, isso não foi uma coisa muito certeira. Por mais que Better Than Today tenha entrado no álbum, né, mesmo essa faixa também sendo um cover, as músicas que foram produzidas entre as duas não, de certa forma, ditavam um novo som que a Kylie estava em busca, né? Ele não era produções que eram extremamente pop, que tinham mais energia, não eram. Então a Kylie, de certa forma, sentiu que não estava funcionando tão bem. Foi aí que ela resolveu mudar, né, a direção. Ela se aproximou do seu amigo Jake Shears, vocalista do grupo pop Scissor Sisters, em busca de conselhos. Ele, inclusive, que foi a pessoa que incentivou ela a trabalhar com um dos meus produtores favoritos, o Stuart Price. É importante a gente dizer, gente, que o Stuart Price, ele foi vencedor de Grammy. Ele é um produtor musical que ele tem uma bagagem muito importante. Além disso, ele trabalhou com a Madonna lá em 2004 para produzir o disco Confessions on a Dance Floor, que foi o álbum de retorno da Madonna, com uma cara mais despretensiosa, diferente dos trabalhos políticos que ela tinha feito antes, por exemplo, com o Murray's lá no American Life. Então ela ficou mais fresh, a Madonna. Então a Kylie viu como um bom direcionamento. É importante a gente dizer também, gente, que esse amigo da Kylie, por ser vocalista do Scissor Sisters, ele tinha acabado de fazer um álbum com o Stuart Price, que era o álbum Night Work. Inclusive, esse álbum é um dos mais aclamados do Scissor Sisters. E meio que serviu como uma estrutura para Kylie ver o potencial incrível que o Stuart tinha de criar música com a cara que a Kylie buscava tanto. O Miles Leonard, presidente da Parlophone, assim então contratou o Stuart como produtor executivo do álbum. Anteriormente ele atuou como produtor executivo, como eu disse no disco da Madonna, Confessions. E ele, inclusive, como eu disse aí, ele é um dos produtores internacionais pop mais requisitados. O Stuart, inclusive, falou no Pop Justice que ele conheceu a Kylie em 2009, um ano antes do lançamento do Aphrodite. E ele falou assim exatamente que o que ele tinha não era somente a questão de ser uma pessoa para produzir faixas do álbum. Ele moldaria o som do álbum, ou seja, ele deixaria o álbum mais coeso, ele faria o universo funcionar melhor, diferente do que foi o X, que tinha músicas muito diferentes dentro do mesmo CD, entendeu? Então, isso, de certa forma, um diretor executivo é muito bom para poder fazer com que o álbum funcione de forma coesa. Uma curiosidade sobre isso, gente, foi que esse disco é a primeira vez que a Kylie contratou um produtor executivo para fazer o disco. E não diretamente foi juntando as faixas ali que o pessoal mandava e escolhendo as melhores. Realmente o disco teve um trabalho mais minucioso. Quando perguntada sobre o assunto, a Kylie falou claramente sobre isso. Ela disse que foi a melhor experiência e, curiosamente, ela acha que o álbum é o mais coeso que ela teve desde o início da carreira dela. Uma curiosidade sobre o álbum também foi que eles dois fizeram o Parton Test, que é uma espécie de experimento de cantar as músicas em um outro tipo de estilo. Se caso essas músicas funcionassem naquele outro estilo mais acústico, classificaria como uma música apta para poder entrar dentro do álbum, porque ela funcionaria em outra forma, e não somente a forma original que ela seria lançada. Além do Stuart Price, o Shears também comportou ali músicas para o álbum, além de 2 músicas que sobraram das sessões que ela teve com a Pellet. Além disso, também músicas do Calvin Harris foram chamadas dentro do disco, do Sebastian Ingrosso e o músico belga Pascal Gabriel. Uma curiosidade foi que a música primeiro single do álbum, All the Lovers, foi uma das músicas finalizadas por último nas sessões de gravações do Aphrodite. E uma coisa que é bem maravilhosa é que a Kylie disse que quando ela começou a trabalhar nessa música, ela já sabia que essa música precisava ser o primeiro single, porque ela sentia que a música conseguia resumir perfeitamente todo o universo do disco, né? E assim, All the Lovers, Aphrodite, que é a Afrodite, a deusa do amor. Então, assim, todos os amantes. Então, as coisas conseguiam funcionar e se conectar. E sonoramente a música também era muito apta para aquilo ali.
All the Lovers teve um desempenho muito bom, principalmente na Europa. Ele alcançou o número 3 no UK Chart Single, onde mais tarde foi verificado como prata pela British Phonographic Industry, por mais inclusive de 200 mil cópias vendidas da música. O single também alcançou top 10 na França, Itália, onde mais tarde foi certificado ouro, além de lugares também como a Escócia e Espanha, onde alcançou o topo da parada de singles físicos. Na Austrália, All the Lovers perdeu o pico entre os 10 primeiros singles ali, alcançando o número 13 na parada. De qualquer forma, foi certificado ouro, né, na Austrália, por vendas de 35 mil unidades do single. Nos Estados Unidos, a música alcançou o número 1 na parada da Billboard Hot Dance Club. Um videoclipe maravilhoso foi feito para a música, inclusive com a direção do Joseph Kahn. O segundo single escolhido para ser lançado do álbum foi a faixa Get Out of My Way. É importante a gente dizer que essa música, antes de chegar nas mãos de Kylie para ela poder lançar no Aphrodite, essa música foi oferecida primeiramente para Britney Spears para fazer o disco Femme Fatale dela, que viria no ano seguinte. A Britney rejeitou a música e a Kylie acabou trazendo essa música para ela. Não é a primeira vez que ela e a Britney cruzam músicas. Toxic, antes de ser oficialmente da Britney, foi oferecida para Kylie lá pro disco Body Language. A Kylie rejeitou e a Britney acabou ficando com a música e botando ela no disco In The Zone. Voltando a Get Out My Way, a música foi lançada em 27 de setembro de 2010. Alcançou o número 12 na parada de singles do Reino Unido e o número 69 na parada de singles da Austrália. Nos Estados Unidos, a música alcançou o número 1 na parada da Billboard Hot Dance Club, assim como All the Lovers. Coisas que o pessoal julga como um fail na divulgação de Get Out of My Way foi a demora realmente para lançar o videoclipe. As coisas ficaram meio assim, muito focadas apenas no primeiro single e no impacto que ele teve, e quando lançaram o segundo single, a música já não teve tanto o engajamento que ela poderia ter tido se ela tivesse sido lançada um pouco mais cedo ali, quando o álbum ainda estava bem aquecido. O terceiro single do álbum foi a faixa Better Than Today, que foi lançado no dia 3 de dezembro de 2010. Essa música, inclusive, teve de certa forma, assim, críticas mistas, tá? Alguns achavam interessante ela ser uma música diferente, por mais que pop dentro do universo do álbum, mas alguns criticavam que ela não tinha a menor força para ser single e não fazia o menor sentido. Eu concordo com essa crítica, eu realmente acho que Better Than Today não tinha nada a ver para ser single desse álbum. A Kylie devia ter lançado ou o que foi o quarto single, ou ela devia ter lançado a faixa título do álbum. Também tem outras músicas no álbum que poderiam ser single muito bem. Depois, infelizmente, do fraco desempenho que teve Get Out of My Way e Better Than Today, a Kylie falou um pouco sobre o assunto e criticou alguns pontos da própria Parlophone, a gravadora dela. A Kylie criticou exatamente a falta da divulgação da própria gravadora também de forma digital. Ela falou exatamente que ela se sentia confusa sobre tudo aquilo, porque ela via que singles de artistas antigos, assim como o mesmo impacto e interesse pela gravadora, a forma de divulgação dela não seria a mesma dessas artistas. Então, assim, foi uma coisa que ela percebeu que a Parlophone foi falha com ela. Mas embora a Kylie tenha dito que depois disso Better Than Today ia ser o single final da era Aphrodite, afinal de contas o segundo single também não foi tão bem, né? Não ajudou a engajar tão bem o álbum, a gravadora resolveu lançar Put Your Hands Up If You Feel Love. A música foi lançada como quarto e último single no dia 29 de maio de 2011. O single conseguiu alcançar o top 50 na Austrália, alcançando o número 50 na parada de singles. Ele alcançou o número 1 na parada da Billboard Hot Dance Club, assim como as outras músicas, tornando-se o quarto single da Aphrodite a chegar lá. Infelizmente, a música não teve nenhum videoclipe para o single. De qualquer forma, uma versão remix da música foi lançada. Mesmo com tudo isso tendo acontecido, o álbum, quando foi lançado, depois do lançamento do primeiro single All The Lovers, ele apareceu ali nos charts também e teve vendas. A gente vai discutir agora um pouco sobre o impacto do álbum como corpo todo, e não somente os singles. Quando o Aphrodite foi lançado, o álbum estreou em número 1 na parada de álbuns do Reino Unido. Ele vendeu quase 80 mil cópias na primeira semana. O mesmo feito, inclusive, foi realizado pelo primeiro álbum de estúdio da Kylie, o Kylie, de 1988.
O álbum passou uma semana no número 1 e um total de 29 semanas no top 40 da parada. Aphrodite foi o quarto álbum de estúdio de Kylie Minogue a liderar o ranking do Reino Unido, depois de Kylie, Enjoy Yourself e Fever. A Kylie inclusive foi reconhecida pelo Guinness, gente, como uma artista feminina com as décadas mais consecutivas de álbuns em primeiro lugar, com os 5 inclusive melhores álbuns do Reino Unido. Ela também se tornou a primeira artista solo a ter um álbum número 1 em 4 décadas diferentes no Reino Unido, na década de 80, 90, 2000 e 2010. 1º de abril do ano seguinte, né, o álbum oficialmente foi certificado platina lá no Reino Unido, vendendo 300 mil cópias lá. Mas agora a gente vai falar de um momento que é bem marcante também na era Aphrodite, que é um momento que, assim, fez com que todo o universo do álbum viesse a experiência do palco, né, que foi a tour Aphrodite Le Folie, né, que é a turnê de 2011 da Kylie. Particularmente, eu acho que esse é um dos shows pop mais incríveis que eu já assisti na minha vida. O DVD é absolutamente perfeito e quem nunca assistiu, eu deixo a sugestão para conhecer esse DVD, porque ele é uma construção inigualável de show, é uma coisa absurda. O álbum é incrível e preencheu o requisito com a tour também. A Kylie embarcou na turnê no início de 2011. É importante a gente dizer que a turnê foi organizada pela equipe criativa por trás do show World of Color do Disneyland Resort. E o orçamento da turnê para ela poder ser criada foi de 25 milhões de dólares. A turnê correu pela Europa, América do Norte, Ásia, Austrália e África. As roupas e o guarda-roupa da Kylie foram desenhadas por seus frequentes colaboradores, o Stefano e o Domenico da Dolce & Gabbana. Os shows eram incríveis, gente, todos baseados na cultura grega e faziam, como eu disse aí, trazer aquele universo do álbum à realidade. Eu acho que esse tipo de experiência são poucos artistas que conseguem fazer e passar para os fãs. Quase todas as músicas foram cantadas do álbum na turnê, né? Apenas excluindo a faixa Too Much. Além disso, outras músicas também incríveis foram retiradas dos outros álbuns da Kylie, faixas como músicas do álbum Light Years, do Fever e enfim. A turnê foi um sucesso gigantesco comercial e foi classificada como o número 21 na lista do Top 25 Worldwide Tours no final do ano da Pollstar, com um total bruto de vendas de 52,8 milhões em vendas de ingressos, sendo assim quase meio milhão de ingressos vendidos. Depois acabaram lançando a versão álbum ao vivo da turnê, né, que é onde inclusive a gente confere o DVD maravilhoso da Le Folie. Tá bom? Bom, essa daí, gente, é a nossa história do álbum Aphrodite da Kylie. Se eu esqueci algum detalhe que eu não disse aqui, por favor, completa aqui embaixo que vai ser muito bom saber mais sobre esse álbum. Como eu disse, é um álbum que fez muito parte da minha vida, é um álbum que tem uma importância gigantesca e particularmente assim, gente, eu sou aquela pessoa que vai passar 20, 30 anos, eu vou continuar ouvindo ele como se fosse um álbum que eu tivesse recebido naquele dia, tá? Pra mim ele é um álbum completamente atemporal e o trabalho do Stuart Price com a Kylie foi fenomenal, tá bom? É isso aí, um beijo gigantesco pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.